O Internacional está definido para enfrentar o Vasco da Gama neste domingo no estádio Beira-Rio e o adversário vem em crise, já que em uma sequência de resultados negativos resultou até na invasão do treinamento por parte de torcedores. E uma promessa veio do capitão da equipe de que a história iria mudar justamente contra o Inter. Enquanto isso, Mano Menezes precisa fazer mudanças na equipe e deverá promover um esquema com 3 atacantes. Fora de campo, notícias. Luca renovou seu contrato com o Internacional. Nico Hernandes teve mais um jogo de suspensão e desfalca o Inter no jogo decisivo pela Libertadores da América. Enquanto isso, o Botafogo mete o louco no assunto relacionado à nova liga do futebol brasileiro. Aliás, que deverá ter uma discussão no Conselho Deliberativo do Inter já na próxima semana. Kudê pode sair do Atlético e isso sempre é um assunto ligado ao noticiário colorado. E a gente vai abordar tudo isso e muito mais no Diário do Inter KTO, deste sábado, 10 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, onde Mano Menezes definiu a equipe que vai enfrentar o Vasco da Gama nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Expectativa de 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Não é um público bom, não é casa cheia, mas é o que se oferece no momento. O clima em Porto Alegre não tá bom, chuva, o ambiente do Inter não tá bom, não é uma sequência de vitórias, o time não tá tão bem. 20 mil torcedores é o público aguardado no estádio Beira-Rio. Mano Menezes fechou a atividade neste sábado, tá? Com os portões fechados, ele definiu o time titular. Do meio para trás, eu tenho dúvidas. Igor Gomes e Bustos, por exemplo, disputam uma vaga na lateral. Na zaga, Vitão e Nico Hernandes disputam também uma vaga no time titular. Tenho essas dúvidas. Mas do meio para frente eu posso garantir, confirmar para vocês o time titular. Tem Rômulo e Campanharo, os dois volantes. Uma linha de 3 tendo Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Luiz Adriano. É esse o time do Internacional para encarar o Vasco da Gama com essas dúvidas que eu citei no sistema defensivo. John é o goleiro, Bustos ou Igor Gomes, Moledo, Vitão ou Nico Hernandes e René na lateral esquerda. Com esse time que eu passei do meio para frente é a escalação do Internacional para encarar o Vasco da Gama. Esse jogo contra o Vasco, ele não é uma partida normal. E principalmente tendo em conta a situação do adversário, do Vasco da Gama, tá? Aqui foi goleado recentemente no Clássico, que vem de uma sequência de derrotas, que vem de uma sequência de resultados negativos e que teve nessa última semana uma invasão no treinamento por parte de alguns torcedores que foram cobrar jogadores, comissão técnica, em função dos resultados ruins da equipe. E aí, uma cena ela chamou bastante a atenção. O Léo Pelé, que é o zagueiro do Vasco da Gama, capitão da equipe, um dos líderes desse time do Vasco da Gama, ou o principal líder desse time do Vasco da Gama, ele chamou a responsabilidade e ele conversou com os torcedores. Ele fez uma promessa para esses torcedores que, a partir do próximo jogo, os resultados iam começar a aparecer. Ele fez uma promessa, ele disse, olha, pode vir cobrar, que no próximo jogo os resultados vão aparecer. Só que o próximo jogo é agora, aqui no Beira-Rio, contra o Internacional. Então, o zagueiro e líder do Vasco da Gama, ele se comprometeu com os torcedores que invadiram o CT, de que nesse jogo no Beira-Rio haverá uma mudança nos resultados, que o Vasco vai conseguir um resultado melhor. E que se isso não acontecer, ele pode ser cobrado. Não é um jogo normal, portanto, para o Vasco da Gama. Vocês devem imaginar a mobilização e, obviamente, a concentração do time e a maneira como o Vasco vem jogar no Internacional. Uma partida que pode ser de vida ou morte. E lá no Rio de Janeiro se critica bastante o trabalho do Paulo Brax, diretor executivo de futebol, do Abel Braga, que é o coordenador técnico do Vasco da Gama nesse momento. Se critica bastante o trabalho desses profissionais. E o jogo contra o Internacional é uma partida determinante para os rumos do Vasco da Gama e dessa pressão que os jogadores estão recebendo também da torcida. Os caras fizeram essa promessa que não que podem ir cobrar, que vai ter mudança no resultado contra o Inter. Vamos aguardar para ver o que acontece na partida do Beira-Rio.
Vamos para os outros assuntos, tá? Porque o Inter renovou o contrato com o atacante Luca, o jovem Luca, 21 anos de idade, e que agora tem vínculo com o Internacional até final de 2025. O Luca conversou com os canais oficiais de comunicação do Internacional sobre a renovação, obviamente muito satisfeito, e assim, o Luca é hoje, dos jogadores lançados da categoria de base, talvez aquele que esteja mais valorizado, junto com o Tauan Lara, talvez. Luca e Tauan Lara são os que mais entram com frequência na equipe do Internacional. Aí tem o Matheus Dias, que tem entrado um pouco também. São esses os caras que apareceram do time sub-20 do Inter ao longo dos últimos anos. Se tem ainda algum tipo de aposta no Luca, até se reclama o fato dele não ser mais utilizado. Por exemplo, muita gente pediu o Luca na partida contra o Nacional do Uruguai, e o Mano colocou o alemão e não o Luca, e foi criticado por isso por algumas pessoas, mas o Luca agora tem contrato até dezembro de 2025 e ampliou esse vínculo com o Internacional, um cara que também o Inter pode ali na frente fazer uma boa grana com venda, tá? A notícia ruim desse sábado fica por conta de Nico Hernandes, tá? A Conmebol suspendeu o Nico Hernandes e julgou o Nico Hernandes pelo episódio da expulsão dele contra o Metropolitanos, onde ele é expulso por ser o último homem, por fazer uma falta no Barreiro, atacante da equipe venezuelana. E a Conmebol aplicou 2 jogos de suspensão no Nico Hernandes. Eu não entendi, cara. Eu achei uma falta normal de jogo do Nico Hernandes, era expulsão, mas eu nunca vi alguém ser punido por 2 jogos por impedir uma clara e manifesta chance de gol. Normalmente as punições elas são maiores por uma agressão, alguma coisa do tipo, o que não aconteceu por parte do Nico Hernandes. De qualquer maneira, ele está suspenso, não cabe recurso, e o Inter vai ter o desfalque do Nico Hernandes, que é um zagueiro que vem sendo titular nos últimos jogos do Internacional, vai ter esse desfalque na partida contra o Independiente Medellín, que é o jogo decisivo do Internacional para avançar para a próxima fase, uma decisão do Inter no estádio Beira-Rio contra o Independiente Medellín. Não vai ter o Nico Hernandes por mais um jogo em função dessa punição vinda da Conmebol, tá? Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo aqui falando sobre Liga Forte de Futebol, Libra, o valor que o Inter teria para receber da Liga Forte, 44 milhões de reais, e que o Inter não vai receber na próxima semana porque o assunto ele não avançou do Conselho Deliberativo do clube. E o Inter, a direção colorada, até marcou uma reunião para a próxima semana para tentar debater isso e de alguma maneira tentar conseguir esses 44 milhões de reais. Eu falo sobre tudo isso aqui, é só clicar para assistir, eu explico o bastidor político do Inter, que está bastante quente, a ideia do Inter, os motivos do Inter querer assinar com a Liga Forte do Futebol, mas eu trago uma outra informação um pouco complementar sobre esse assunto que surgiu nesse sábado. O John Textor, que é o dono do Botafogo, ele comprou o Botafogo, dono da SAF do Botafogo, ele anunciou que está saindo da Libra, só que ele não está aderindo à Liga Forte do Futebol. Ele disse o seguinte, cara, os clubes aqui do Brasil não estão se organizando, os da Libra querem que os da Liga Forte vão pra lá, os da Liga Forte querem que os da Libra vão pra lá, ninguém tá se resolvendo, eu não vou assinar com ninguém, eu vou negociar sozinho os meus direitos de transmissão e eu vou pegar muito mais dinheiro do que esses caras. Meteu o louco o John Textor, meteu o louco o Botafogo. Não sei qual repercussão que vai ter isso, mas vai ter repercussão nos próximos dias nesse ambiente de discussão das ligas. Repito, é só clicar aqui para assistir que eu coloco o Internacional no posicionamento dessa situação, tá? Último assunto. Não é sobre Inter, mas sempre envolve Inter. Eduardo Cudê. A notícia de BH, do noticiário de BH, é que o Eduardo Cudê, depois do empate para o Red Bull Bragantino, de novo avisou os jogadores que está saindo do Atlético e colocou seu cargo à disposição e pediu demissão. De novo, algo que ele fez no Internacional 3 ou 4 vezes antes de fato sair para o Celta de Vigo, algo que ele já havia ameaçado fazer no Atlético Mineiro nessa passagem e algo que a gente sabia que ia acontecer em determinado momento. O Eduardo Cudê, ao que parece, tem grandes chances de durante a data FIFA acertar sua saída do Atlético Mineiro. Repito, não é uma sombra neste momento para Mano Menezes. Não é uma sombra porque o Inter não vê Cudê com bons olhos. Por esse temperamento de Eduardo Cudê, o Inter entende que não é o que o Inter precisa nesse momento. Quem não gosta do Cudê fica tranquilo, quem gosta do Cudê pode esquecer. Cudê não treinará o Inter, tá? Eu posso praticamente garantir isso. Mas ele está de saída do Atlético Mineiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo. Manchester City
Fez a minha combinadinha cravar, hein? Vitória do Manchester City, menos de 2.5 gols. Gol de Rodri, City campeão da Champions. Alô, Guardiola, estive lá no evento do Match Day da KTO, muito legal. E aqui na KTO a gente cravou. Quem viu o Diário do Inter pôde cravar uma múltipla. Inter e Vasco da Gama. O Inter é bem favorito, 1.92. Empate 3.5 e odd 4 do Vasco da Gama. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!